Serão as mesmas, mas enfim, estamos aqui no IMAN, né? Eu sou a Andreia, e veterinária, e sou responsável aqui na parte de silvestres, não convencionais, os exóticos. E estamos aqui com o Guilherme Marietto, professor, e que trabalha aí com consultoria diagnóstica, histopato, né? Desses animais também. E está sendo também nosso professor agora na pós de aves, nossa, né? Que depois, mais para o final, vou falar um pouquinho também, mais ou menos como que vai ser, fazer um chamado para vocês e desmistificar algumas coisinhas que as pessoas estão comentando da certificação e aí a gente... mas vamos falar isso mais para o final. E aí também, depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, espera um pouquinho, anota aí e depois a gente vê as perguntas, porque senão vai rodando, vai no feed, né? A gente perde alguma coisa talvez bem legal para conversar, né, Marieto? Então vamos Sim, lá, sim. gente. Então vamos lá, a gente estava falando, então vamos falar sobre molecular, né? Você tem o laboratório, já está nisso há muito tempo, e é muito legal aquilo que a gente estava comentando, que você trabalha bastante com sugestões diagnósticas, ajuda o clínico a entender todo o caso, né? Trocar figurinha, que é muito importante, a gente ter essa aproximação que dá para a gente fechar muita coisa, né? Porque a gente que é da área, né, mexe com aves e tudo, existe muitas coisas que às vezes passa despercebido e talvez pedir um exame, algo mais específico, com certeza você seria uma pessoa assim para indicar, para dizer e seguir isso daí. Então a gente pode começar, acho que em primeiro lugar dando uma introdução, né, falando um pouco do molecular, do PCR, como que Uhum. funciona, né? Sim. Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, a gente já aprende hoje em dia na faculdade, né, a gente já sai da faculdade já conhecendo, ou pelo menos já tendo ouvido falar, do uso das técnicas moleculares, principalmente o PCR, como uma ferramenta de diagnóstico. Prestem atenção, como uma ferramenta. Gravem esse termo. E muita gente acha que as técnicas moleculares elas servem para resolver os nossos problemas, quando na verdade elas vão nos ajudar a resolver o problema, porque ela é uma ferramenta para uma análise clínica, tá? E a confusão dessa fama que a PCR ela chegou, né, para resolver todos os nossos problemas de uma forma mágica, ah, foi justamente assim, não é uma vulgarização, mas na busca por diagnósticos rápidos, como ela é um teste muito rápido, a PCR ela foi colocada como primeira linha de frente dentro de um procedimento de diagnóstico. E, na verdade, ela não é a primeira linha de frente, por quê? A primeira linha de frente perante um diagnóstico é sempre a análise clínica. E as técnicas moleculares, elas servem para dar uma luz, né, do que pode ou não estar acontecendo. E quando eu digo pode ou não pode estar acontecendo, não é nem exatamente o que é que está acontecendo, mas as técnicas moleculares, elas vão dizer quem está ali. E aí o raciocínio clínico que vai dizer se quem está ali, que você está detectando ou não, é se está ou não participando dentro de um processo clínico, né? Então, as técnicas moleculares, elas servem para dar uma luz. Elas não vão fechar, propriamente dito, um diagnóstico. Para entender tudo isso que eu estou falando, a gente precisa exatamente saber com mais ou menos uma precisão o que é um PCR. O PCR, ele é uma técnica na qual a gente procura fragmentos de material genético, né? E ele vai servir para a grande maioria dos agentes biológicos, fungo, protozoário, bactéria e vírus.
exatamente como que a brincadeira ela funciona. Quando a gente quer buscar um agente, a gente tem que primeiro conhecer o sequenciamento genômico desse patógeno. Tá? Nesse sequenciamento genômico, então, a gente vai pegar um fragmento do DNA ou do RNA desse indivíduo, né? Tem que ser uma sequência conhecida, padronizada, e toda vez que a gente vai utilizar a técnica molecular para poder nos auxiliar no diagnóstico, então a gente vai procurar aquela sequência pré-conhecida. Uhum. E o que é interessante? Uma vez que a gente trabalha com uma sequência específica, isso torna o exame, como eu acabei de falar, totalmente específico. Tá? E a especificidade do que a gente vai utilizar o PCR é muito interessante. Quanto mais próprio do patógeno, mais específico fica o teste de DNA. O que eu quero dizer com isso? Com o PCR, a gente pode fechar, por exemplo, um grupo biológico. Então, por exemplo, eu quero pesquisar bactérias Pasteurilaceae. Então, eu consigo pegar um fragmento do material genético que seja comum a diversos gêneros e espécies da família Pasteurilaceae. Então, se você, por exemplo, está num processo septicêmico respiratório, com esse fragmento eu consigo dizer para vocês que há um agente Pasteurilaceae nesse material que você tem buscando análise. Isso eu estou fazendo, então, uma análise específica mais aberta. Eu posso, por exemplo, usar um fragmento que ele vai me indicar, por exemplo, gênero. Tá? Então, olha, eu tenho uma suspeita de alguma bactéria da família Pasteurilaceae, então eu quero saber se um exemplo assim de alguns agentes patogênicos para aves. Então, eu quero um primer, por exemplo, que ele vai me dizer se é uma Pasteurella, se é um Avibacterium, se é uma Heimerella, né, se é um Ornitobacterium, todos são bactérias com gêneros da família Pasteurilaceae. Então, eu já consigo, com um outro tipo de primer, uma outra sequência em comum entre esses gêneros, eu já consigo diferenciar eles entre gêneros. Agora, por exemplo, a minha suspeita desse mesmo indivíduo, nessa mesma ave, por exemplo, é cólera aviária. Então, se eu quero saber se tem uma Pasteurella multocida, então eu melhoro o fragmento genético que eu vou buscar, de tal forma que aquela sequência genômica só a Pasteurella multocida tem. Então, a minha técnica só vai detectar a presença da Pasteurella multocida. Tá? Então, a especificação do PCR, ele é basicamente nisso. Tá? Então, são os códigos específicos entre grupos, famílias, gênero e até espécie. Às vezes, a gente consegue, inclusive, por técnicas moleculares, diferenciar até subespécies. Tá? Porque em muitos agentes, o que vai diferenciar uma subespécie da outra são alguns pares de bases. Então, se a gente pegar aquele par de base exato no fragmento que a gente está usando de trabalho, então a gente consegue, inclusive, às vezes, até aprofundar a nível de subespécie. Tá? Então, isso eu explico para vocês que o PCR ele é sempre um teste muito sensível porque ele é totalmente específico. Tá? Então, não tem como um PCR ele dar uma reação cruzada com outro agente biológico se ele for conduzido de uma forma correta. Tá? Então, toda vez que você pede um exame de PCR para o agente X ou para o agente Y, então, nós precisamos usar um primer para o agente X. O primer é o termo que a gente usa para a sequência genômica que a gente está trabalhando, tá? Que eles já são prontos, né? O primer ele já tem uma Sim, sequência de todo o micro-organismo. Exato, é a sequência do que eu escolhi para trabalho. Então, este é o primer, então é aquele fragmento genômico que eu vou estar buscando e que só aquela bactéria ou aquele grupo de bactérias ele vai portar. Então, pode ter, sei lá, 100 tipos de bactéria numa amostra.
a minha reação de PCR só vai buscar ou só vai identificar quem tem aquele fragmento. Então, a especificidade do teste molecular é por causa justamente disso. A maioria dos agentes a gente consegue trabalhar com um DNA. Muitos vírus, por exemplo, eles são RNA, mas o RNA a gente pode trabalhar em praticamente todos os agentes biológicos, independente se ele é específico ou não. Quando eu digo específico é o seguinte, se é um agente DNA ou se é um agente RNA, né? Sim. A maioria dos vírus, quanto mais específico for, e principalmente se forem vírus RNA, a reação é sempre muito melhor. Então, mesmo para bactérias, fungos, se a gente trabalha com RNA, ele é sempre mais sensível, muito mais específico. A questão é que trabalhar com RNA em técnicas moleculares, ele encarece muito o custo da reação. Mas quando a gente consegue trabalhar muito mais com RNA, a sensibilidade ela é muito maior do que se trabalhar com DNA. Então, muitas vezes, a campo, a gente vê diferenças de custos de teste. Muitas vezes, se você for perguntar com o técnico, ele vai te falar, não, a gente trabalha com RNA. E isso eleva um pouco o custo, mas em compensação, se o agente do RNA que você está buscando estiver lá, é quase certo que você vai identificá-lo na amostra. Então, assim... Ô, Maria, vamos supor que eu te dou, eu envio para você uma amostra, um sangue, ou enfim, a amostra correta, que vamos falar sobre isso. E isso já encaminha essa especificidade, já começa, já vou saber a espécie, ou eu vou saber o gênero, ou como já consigo afilar? Entendi. Assim, vai depender muito do que o laboratório ele escolheu para trabalho. Existem algumas situações que não me interessa exatamente... a situação que eu falo para ti é a situação clínica, tá? Então, por exemplo, eu vou voltar no meu exemplo, por exemplo, das pasteureloses aviárias. Tá. Né? Então, eu comentei 4 gêneros da família Pasteurelaceae que causam quadros respiratórios, às vezes septicêmicos. Às vezes, no final das contas, o tratamento vai ser igual para ambos. Né? Você só queria saber se era algum Pasteurelaceae para você poder escolher o seu protocolo terapêutico. Isso. A questão é que, em alguns casos, basta você saber se é um Pasteurelaceae ou não. Em outros casos, muitas vezes, como não tem patógenos muito próximos, a gente vai direto na espécie do envolvido. Um outro exemplo que eu posso dar para você. Salmonelose, de uma forma geral, não só em aves, mas em mamíferos e em répteis. Para um diagnóstico rápido, como o teste molecular, muitas vezes você quer saber se tem salmonela ou não. Né? A maioria, assim, a campo, a salmonela de predominância causando doença em animais é a salmonela entérica. A salmonela entérica, ela tem 6 subespécies. Dessas 6 subespécies de salmonela entérica, a que mais causa problema é a salmonela entérica, subespécie entérica. Tá? Então, quando você está diante de um animal, provavelmente ele tem um quadro de salmonelose, seja latífica ou paratífica, você já parte do princípio que vai ser uma salmonela entérica empérica. Tá? E lembrando que a salmonela entérica, ela tem em torno de 2.400 sorotipos. Então, imagina subgrupos, né? Os subgrupos, né? Não, sorotipos. Não é nem subgrupo, é sorotipo. Se a gente for falar dividir em grupo, aí a gente vai ter uma aula de salmonelose aqui. Né? É outra live que pode rolar. Mas não é o caso. Vamos ter o exemplo. Imagina eu ter que fazer 2.400 testes de PCR numa amostra só. Então, me interessa saber se tem salmonela ou não.
entendeu? Então, em alguns casos, a gente não deixa o primer muito fechado na especificidade. Eu quero saber se é salmonela, entendeu? Porque se eu tiver que saber qual é a salmonela exatamente que está acontecendo, aí eu vou ter que partir por um exame de isolamento propriamente dito, tá? Para a questão epidemiológica, sanitária, tá? Mas se você for tratar a salmonelose no animal, cara, não interessa qual é o sorotipo até certo ponto de limite, né? Porque o Sim, tratamento ou o protocolo ele vai ser o mesmo, né? É sim. só Uhum. aproveitando o gancho para deixar também bem claro para a turma, que é o seguinte, as únicas salmonelas que para a nossa legislação não permite ter presença em animais é a salmonela sorotipo tifimurium enteritidis, né? A maioria das vezes, quando a gente faz a detecção de salmonela por PCR, a gente acaba fazendo o isolamento bacteriano para saber exatamente qual que é, porque nós temos uma legislação do mapa, Uhum. né, na qual quando a gente acha essas duas salmonelas, que são as salmonelas clássicas de potência zoonótica, a legislação ela é muito explícita, que é abate do indivíduo, né? Então, o primeiro passo, no caso de suspeita de salmonela, é saber se ela está presente ou não. Por quê? Porque o isolamento bacteriano, ele é demorado, tá? É aí que entra o que eu comentei logo no começo da conversa, que o PCR, ele é uma ferramenta que vai te dar um norte, ele não vai fechar caso, né? E esse é o exemplo claro, você precisa saber se tem salmonela ou não no indivíduo. Você faz um PCR positivo, o que você vai fazer? Você vai pegar material, vai isolar, vai ver se é um animal de importância sanitária, se não Uhum. for, você pode tentar fazer o tratamento ou não, ou outras medidas sanitárias. E aí Certo. é outra aula, né? Sim, Salmonela claro. é um mundo, né? Uhum. Uhum. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, novamente, reforçando o que eu falei no começo, a técnica molecular, ela vai te dar uma direção. Então, você vai saber se um patógeno ele está lá ou se ele não está lá, Uhum. tá? E, então, uma coisa que tem que ficar muito explícita e muita gente confunde. PCR, né, técnica molecular, ela não fecha diagnóstico. Por quê? Porque ela não diz se o indivíduo está doente ou não. Ou não, Ele sim. diz se um determinado patógeno está naquela amostra ou não. A técnica molecular, ela não tem a capacidade de dizer se esse patógeno ele está interagindo com o hospedeiro. Sim. Entendeu? Afinal, nós estamos buscando um fragmento de material genético. Às Uhum. vezes a gente faz o PCR, dá positividade, e às vezes a célula do patógeno, às vezes ele está até morto. O PCR ele pega. Essa é uma das vantagens do PCR. Né? Para você fazer isolamento biológico, você precisa da viabilidade da célula, ela tem que estar viva para você pegar a bactéria, conseguir fazer isolamento, pegar o fungo, cultivo viral, então, nossa, é extremamente complexo. E a Sim. maioria das técnicas de isolamento, elas são demoradas. Então, a técnica molecular, ela veio para a rotina para encurtar o nosso caminho, para a gente saber quem está presente e quem não está presente. E aí sim a gente vai relacionar a clínica apresentada, um teste de PCR, e muitas vezes a gente vai precisar de outros exames para ter uma melhor certeza. Complementares, é. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes você vai ter a clínica, você vai ter um PCR positivo. Dependendo do patógeno, só a informação da positividade, ela não quer dizer nada. Então, dependendo da doença, a gente pode partir, por exemplo, para uma análise sorológica. A análise sorológica, sim, vai dizer se o animal está doente ou não está doente, tá? E Ah, às vezes pode acontecer também ser coisas, duas coisas juntas, né? Combinar, eu pego exato, vários casos assim, e é uma coisa que perfeito, nem tá causando nada ou na ave ou em nenhum animal, exato, mas já é uma outra coisa que talvez, tipo, queda de pena, né? Aí
vira o jogo, mas daí você fica pensando, mas Exato. poxa, deu para salmonela, mas tipo, não tem nada a ver com... A clínica não Tá. bate, né? Então, aí nós entramos em duas possibilidades do universo, porque o universo ele sempre vai conspirar para quem sabe fazer uma boa leitura clínica. Então, nós temos a seguinte situação: eu tenho a positividade de um patógeno, ah, qual a chance dele estar participando ou não deste problema? Tá? Primeiro, a gente precisa saber, entre aspas, a classificação didática desse patógeno. Ele é um patógeno primário, secundário, terciário e assim vai. Tá? Qual a chance dele realmente estar participando ativamente? Essa é uma questão. Segunda questão, foi ele que começou o problema ou ele só está terminando o problema? Ou Verdade. agravando o problema. Existem muitos patógenos que agem em sinergismo. Um espera o outro começar, né? Eles andam em turminhas, coleguinhas. Né? Aí Eles tem a questão da sozinhos, imunidade também, a imunidade fora isso. abaixa, e Né? aí, Existem né, muitos e aí já não patógenos que funciona. sozinho é um gatinho, mas quando com os coleguinhas ele é um leão. Entendeu? O PCR ele não tem essa capacidade de dizer. Ele vai dizer se o patógeno ele está lá ou não. É aí que eu volto na questão de outras ferramentas clínicas. Então, a sorologia. Gente, um bom hemograma, ele dá muita informação para a gente. Muito, muito. Isso eu estou falando de situações em que o bicho está vivo, tá? Porque se o bicho morre, a coisa se torna muito mais fácil e nós temos ferramentas mais diretas. Mas eu estou falando de uma situação em que o animal está vivo e você, clínico, está correndo atrás para tentar identificar. Tá? E você está querendo confirmar ou descartar possibilidades infecciosas. Uhum. Porque para questões metabólicas, fisiológicas, nutricionais, nós temos outras ferramentas que não competem a gente discutir aqui. Tá? Então, cada caso é um caso. E aí a gente precisa da sensibilidade do clínico, tá? Em saber interpretar. Então eu dei o exemplo da salmonela. Que a gente consegue detectar salmonela, até que ponto eu vou saber se essa salmonela é importante ou não. Então eu preciso partir para outra ferramenta, que é, por exemplo, o isolamento bacteriano propriamente dito. Agora, uma outra situação. Como a Andrea comentou, muitas vezes a gente não consegue diferenciar se ele está participando ou não. E existem situações em que nós não temos patógenos primários, e além dele não ser um patógeno primário, muitas vezes o agente ele está ou ele é um comensal. E nós temos muita confusão nessas situações. Sempre tem algum colega, cliente que vem desesperado, porque, eu fiz um PCR e deu isso, o que eu faço? Aí a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: aonde esse patógeno potencial foi encontrado? Que material que foi usado para detecção? Tá? Esse material, ele estava apto, né, em bom estado de conservação, ele foi bem coletado, ele foi bem enviado. Outra coisa, esse material que você está coletando, esse patógeno é comum ali? Então, esses são alguns questionamentos que a gente tem que ficar muito esperto, porque muitas vezes a pessoa vai ficar confusa, porque a gente ouve muitos colegas perdidos com patógenos que são comensais. E aquela história, se ele é comensal, não é para ele causar mal. Se ele está causando mal, o problema não é ele. Alguma coisa abriu portas para ele, porque ele tinha que estar lá quietinho, entendeu? E ele se aproveitou. Eu vou dar um exemplo de 2 patógenos clássicos, não só para aves, mas para maioria, inclusive para cachorro, gato, enfim. 2 agentes muito confundidos, aspergillus e cândida. O que vem gente atrás, desesperado porque teve detecção em PCR por causa disso e não sabe o que fazer. Bom, Não faz. como assim você não sabe o que fazer? Na verdade, você pediu um patógeno, muitas vezes você mandou um material em que é normal ele estar lá. Sim. Então, a detecção de cândida ou aspergillus num indivíduo,
Somente se a gente está falando de trato gastrointestinal, até trato respiratório, ele vai estar lá. Entendeu? Ah, mas ele tá, sei lá, com uma rinite, sinusite, traqueite, pneumonia. Cara, eles podem estar lá e não estar participando. Então o PCR ele não vai queixar. Por mais que você fale, mas ele tem clínica respiratória e eu tenho um aspergillus. Cara, não quer dizer nada. Que é o aspergillus, né? Aquilo também que a gente Exato. estava falando. Saber, né, sobre a flora do animal e tudo mais é muito importante, porque existe, tipo, né, na Exato. ave, vamos supor, streptococcus, staphylococcus. Isso é normal. Aí fala assim, nossa, Exato. mas sei lá, vamos supor, nem molecular agora, mas faz uma cultura. Nossa, mas tá lotado, não sei o quê, não sei o quê. Lógico, o animal tá, vamos supor, tá debilitado. É lógico que vai Uhum. proliferar muito mais, entendeu? Então, assim, Exato. mas existia uma outra causa, né, de base Exato. antes disso. Nós vamos ter desintegridade imunológica e muitas vezes desintegridade de barreiras físicas. Cara, o Staphylo ele está lá. Se você fizer um corte na pele, ele vai entrar. Vai entrar. E os processos inflamatórios, por exemplo, eles vão criar um baita meio de cura para o Staphylo. Né? Você quer um exemplo em que muitas vezes o PCR ele vai resolver o problema e muitas vezes o isolamento bacteriano ele confunde muito porque a técnica não é a melhor? Situações de dermatites e estomatites em répteis. Tá? A maioria das vezes em que você busca um isolamento bacteriano vai vir diversas bactérias e para quem entende de microbiota, a gente às vezes olha e a gente, mas essa bactéria não quer dizer nada. Ah, mas cresceu isso. E tem muito, esses casos de dermatites ou estomatites em répteis, dá muita bactéria ambiental, né? Então, a maioria dos isolados, quando a gente vê em diversos casos, você vai ter proteus, serrátia, aeromonas, pseudomonas, né? Às vezes estáfilo, estrepto, aí eu pergunto, e daí? Ah, mas isolou? Cara, se está na pele, são clássicos comensais de pele, quando não comensais em solo. Nós estamos falando de animais que se arrastam. Peixes, anfíbios também tem muito problema com essas bactérias causando dermatite, estomatite. Em boca também. Poxa, sei lá, a cobra ela vai comer o rato, o rato esfrega no chão. Se ela tem uma lesão pré-existente, vai contaminar. Sim, Entendeu? E a turma ela fica muito mais apavorada porque assim, multiresistente até a pensamento. Gente, são bactérias ambientais. Se elas não forem multiresistentes a qualquer coisa naturalmente, elas o não bicho vai estavam aí morrer. para a história. Não, a bactéria vai morrer se ela não fosse multiresistente. Então, o que a Sim, gente acaba vendo é que são situações em que usou-se a técnica errada. Ah, vou fazer o isolamento, porque daí eu já vou isolar, já faço resistência e já acho que tem que tratar. Não, a maioria dessas situações acaba se isolando bactérias ambientais, que são naturalmente muito resistentes, e eu posso, quem já teve uma situação dessa, deve estar passando um filme agora. Fez isolamento, identificou a bactéria, normalmente uma enterobactéria ambiental, entra com o tratamento, não resolve nada. Pessoal, nada. não está resolvendo, é porque não é aquilo que está causando, entendeu? Nesses casos, o PCR ele vai dar uma luz. Por quê? Nós vamos buscar agentes específicos que costumam estar envolvidos nesse caso e agentes primários, entendeu? E aí sim a gente consegue fazer um protocolo melhor terapêutico, entendeu? Então, olha, veja só como eu falei de duas técnicas muito boas. Ambas são técnicas padrões, mas uma não vai te dar uma especificidade de achar. A questão é, quando eu vou pedir um PCR para uma dermatite ou para uma estomatite, eu preciso conhecer quem são essas bactérias que costumam estar lá, que não são de causa ambiental. Né? Porque, sei lá, a serpente machucou, se esfregou, contaminou, o sapinho, sei lá, baixou a imunidade e a bactéria está na água, está no muco. Então ele vai piorar o quadro, Vai. entendeu? Esse é um caso em que o PCR ele vai fechar muito bem o leque. Lógico, mas será que é essa bactéria mesmo que está causando o problema? Bom, aí a gente
integra outras técnicas, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma biópsia, por exemplo, e aí é que está. Muitos agentes patogênicos, com a positividade no PCR, a gente precisa ver se ele está dentro da lesão. Uhum. De repente, o que cresceu naquele swab que você fez, ele veio por fora. O patógeno não está nem lá dentro, entendeu? Então, esses são casos em que o PCR ele vai te fechar bem o campo de visão e você vai conseguir ter um protocolo terapêutico mais assertivo. Então, o PCR ele não vai te fechar o quadro, mas ele vai te dizer quem está lá, e aí cada sensibilidade do clínico saber se aquela bactéria deveria ou não estar lá. Uma bactéria ambiental numa ferida aberta, cara, Normal. deveria estar? Não deveria. Mas por ela ser ambiental e ser uma ferida aberta, Vai ter, não tem como. um animal que rasteja, né, sei lá, um cachorro com outro hematoma, ele vai se esfregar, o amiguinho vai vir, vai lamber e vai contaminar. Entendeu? O PCR ele consegue nos dar esse norte. Então, a questão do positivo e negativo, ele vai muito do feeling do clínico. De saber se a gente devia estar lá ou não. E como ele está, a gente precisa entender também se ele deveria ou não deveria estar lá. Ou seja, se a gente aceita a presença dele ou não. Tá? Isso também significa muita coisa na condução clínica, entendeu? Então, Então, assim, fazendo um resumão aqui, tipo assim, então precisa, a gente tem que ver que como é importante a gente saber do patógeno, né? perfeito. É uma coisa assim Conhecer o patógeno. imprescindível, conhecer o patógeno, saber o que é, associar com a clínica, com sinais Sim, clínicos, sim. né? É muito importante. Associar com outras técnicas diagnósticas, porque você Sim. não vai fechar só com PCR, você não vai fechar só com hemograma, você não vai fechar só com uma biópsia, tá? Às vezes, uma outra situação. Às vezes o bicho está com uma lesão lá, você consegue fazer uma biópsia. O que é interessante fazer? Ah, vou fazer o PCR logo de cara. Gente, nem sempre o PCR vai ser a primeira ferramenta que você vai usar. Às vezes aquele material da biópsia, se ele for um tamanho palpável, você pode dividir ele em dois. Uma parte você congela, e outra coisa você faz um estopato. Nesse caso, a estopato, ela vai te ajudar a ver, primeiro, se é infeccioso, se tem um patógeno infeccioso ali. Tá? E ele vai te dizer possibilidades, e se tiver, quem é que pode estar lá? Isso. Ou um exame prévio antes do PCR, ele vai te dar uma luz e você vai poder escolher melhor quem você vai pesquisar. Porque estopato, primeiro, ele vai te dizer exatamente qual que é a lesão. Se você conhece a lesão, então você já vai pensar que patógenos fazem esse tipo de lesão. Então, por exemplo, é uma lesão piogranulomatosa, é uma lesão só piogênica, é uma lesão que ela é só inflamada. Essa inflamação, ela é qual a característica? Monocítica, linfocítica, eosinofílica, basofílica, só heterófilo, monócito. Olha só quantas Tanta possibilidades informação, pode né? pensar. Então, assim, com uma biópsia, muitas vezes, é a melhor triagem você vê qual o tipo de reação da lesão, e aí você busca que patógeno faz aquilo. Cara, então eu vou buscar ali. Ó, eu vou voltar no exemplo de dermatite e estomatite em reto. Então você faz uma biópsia, você faz lá um HE clássico, básico, aí, por exemplo, você vê, por exemplo, figuras de micelas, corpúsculos fúngicos. Você faz um PAS, você vai confirmar que é um fungo. Então, na hora de você passar um PCR, aí sim, por exemplo, você pode ver se é um aspergillus, por exemplo, se é um outro tipo de fungo. Entendeu? Veja só, o estopato te disse quem está lá. Você precisa dar nome aos bois. Aí o PCR ele pode te dar o nome aos bois. Entendeu? Às vezes, o clínico ele tem que ter essa sensibilidade de
que eu faço antes do PCR? Porque o que acontece? E isso muitas vezes desmotiva o proprietário a investir no exame, no exame tecnológico para fechar um diagnóstico. Tá? Porque muitas vezes o clínico ele sai pedindo um monte de exame porque ele está sem norte, ele está sem rumo, sem um farol lá para dizer para onde o navio tem que ir. Então vai fazer o proprietário gastar uma nota preta, muitas vezes vai vir positividades que não significa nada. O clínico não vai, ele vai chutar para as positividades para tentar fazer uma terapia, não vai ter resposta, porque essa positividade nem sempre ela é relacionada à doença em si, né? Uhum. E assim, ou o bicho vai morrer, eu acho que o proprietário não vai gostar muito disso. Eu acho, tá? Ou o bicho não vai morrer, mas aquilo vai ficar se arrastando. Então, o clínico vai perder o cliente, porque esse cliente, uma hora ele vai ficar de saco cheio e ele vai procurar um outro profissional. E muitos acabam falando mal desse cara que enrolou demais. Entendeu? Então, e aí não vai chegar, não vai ajudar não vai em nada. resolver. Não vai resolver nada. Se for um patógeno de caráter crônico, como muitas vezes acontece, eu já peguei casos assim que o veterinário que me mandou a amostra, o bicho ele já tinha rodado por 2, 3, 4 veterinários e ninguém fez nada assertivo. Às vezes já vem com histórico de PCR, entendeu? Aí você, cara, mas você sabe qual que é o PCR? Cara, olha, tal, tal e tal. Eu falo, gente, mas isso que foi pesquisado não tem nada a ver com a história. Entendeu? Vamos começar do zero. Você entendeu? E aí muitas vezes no quarto veterinário ele vem trocar ideia, a gente conversa, a gente entende o histórico, qual a lesão que tá, e muitas vezes fala, cara, vamos fazer esse exame aqui. Ah, mas e tal coisa? A gente até pode fazer se você quiser, mas vamos por esse caminho. E depois de muito tempo a gente acaba acertando. Eu não acabo acertando, mas eu faço o clínico acertar. Sim. Entendeu? Porque ele não vai acertar só o diagnóstico, mas uma vez acertado o diagnóstico, ele vai acertar a terapêutica. E se o bicho tiver condições, a gente vai conseguir recuperar o paciente. Então, o uso da ferramenta molecular, ela tem hora certa e objetivo certo. Porque ele é extremamente sensível. Entendeu? Às vezes, nós temos patógenos que são extremamente prolíferos, o PCR vai pegar com muita facilidade. Às vezes nós temos patógenos que eles não são tão prolíferos. Às vezes eles são excretados muito pouco. Se você for tentar fazer um isolamento bacteriano, por exemplo, vou voltar ao exemplo da salmonela. A salmonela é uma bactéria chata. Ela, nossa, sei lá, a luminosidade, o sol está nublado, ela resolve não crescer. Ela não vai crescer. Então você corre o risco de repente ter um falso negativo. Às vezes é uma amostra muito contaminada. Às vezes uma outra bactéria que ela cresce muito mais rápido que ela. Né? Então, salmonela você tem de 24 a 48 horas para começar a crescer. Há um contaminante clássico de lesão cutânea. Proteus, gente, às vezes com 6, 5 horas ele já tomou conta da placa. E aí vem aquele diagnóstico de isolamento errado. O Proteus estava lá porque ele é um contaminante. Entendeu? E muitas vezes o contaminante ele não é oprimido, ele é mascarado porque tem bactérias mais rápidas, entendeu? O PCR isso não acontece, ele vai direto ao ponto. Você quer saber se tem salmonela? Vamos ver se tem salmonela. Um outro exemplo factício. Então você tem lá uma ave ou um carnívoro com diarreia. Diarreia, você faz um exame bioquímico, o fígado está estourado, está tudo alterado, né? Aí você tem N possibilidades, você tem problemas nutricionais, intoxicações. Muitas vezes a intoxicação não é porque o bicho tomou um veneno ou algo tóxico. Muitas vezes o proprietário por conta, em ave isso é muito comum, ave roedor também, o proprietário por conta começa a dar um monte de gambiarra terapêutica, porque o amigo do vizinho, do cunhado, do irmão, do padeiro falou, entendeu? Então, muitas vezes o bicho já chega intoxicado, você faz um hemograma, ele dá um perfil
tóxico, e na verdade não é a intoxicação em si que está causando problema, ela está agravando, né? Aí se você pega um animal carnívoro, então você tem, por exemplo, se você tem certeza que é uma possibilidade de uma bactéria, muitas vezes você faz uma pré-triagem, você faz um gram, você vê lá. Tem predominância gram-positiva e gram-negativa. Aí, dessa interpretação, a gente volta naquilo que você falou. A gente não conhecia microbiota. Esse bicho, qual a predominância de microbiota desse bicho? Gram-positivo ou gram-negativo? Eu vejo muita gente decidir a clínica já fazendo um gram fecal, o que é um erro absurdo. O gram fecal pode não dizer nada. E se você não entende microbiota, putz, é onde a gente vê... Aí vai chutar antibiótico já. Ele já tem uma infecção e você ainda vai agravar com uma desbiose. Exatamente. Tá? Então, assim, o exame de GRAM, ele também é uma triagem, como o próprio PCR. Mas um GRAM ele pode ser uma triagem para outra triagem, que é o PCR. Entendeu? Então, por exemplo, você tem uma diarreia num animal carnívoro, e aí você vê espirilos, vibriões. Isso tem que estar no bicho? Não tem que. Então, a coloração de GRAM, ele já te deu uma luz. Cara, tem vibrião. O quadro parece ser hepático. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para Campylobacter. Né? Ou, se for um mamífero, além do Campylobacter, eu posso fazer um para Leptospira também. Percebe como, como uma pré-triagem, da triagem, ele vai fazer você ser mais correto? Aí você me pergunta, mas várias outras coisas também podem causar hepatite? Pode. Vírus, outros protozoários. Então, eu volto, né? Eu estou numa roda, ele está sempre voltando ao mesmo ponto. Porque... A sensibilidade do clínico em usar outras ferramentas antes, durante ou depois do teste molecular. Sim. E, Marieto, uma coisa que a gente já pode até entrar falando, né, que é a coleta correta, que material ser enviado, certo? Perfeito. Conservação do material. Então, Perfeito. isso é uma coisa que, se enviar o material errado, você vai ter um falso positivo, Perfeito. falso negativo. Aquilo que a gente estava conversando, aquela coisa assim, clássica, né? Que às vezes a gente vê acontecer. Vamos detectar o vírus da sinomose. Tá, daí coleta sangue. Mas o animal não está em viremia, né? Então, assim, e aí já deu um falso negativo. Um falso negativo. Então, para onde que vai? Não, vamos coletar secreções oculares, nasais, né? Então, assim, e isso entra no que você sempre falou, né? A importância de você saber toda a clínica e o patógeno, para daí conseguir também entender que tipo de material, aonde está esse patógeno, para que está esse patógeno, vamos pedir isso, vamos pedir aquilo, né? Porque daí você afunila mais, né? Você consegue totalmente dizer assim, se você tem o teste molecular e a amostra correta. Acabou, fechou, não tem, né? E aquela coisa que a gente estava comentando também, que você também comentou aqui. Só fezes de aves, fezes para lá, fezes para cá, fezes para lá, detectar fezes e fezes e fezes, né? Então isso também... a gente entra novamente na roda, né? E você lá no começo já tinha entregado o ouro. Se a gente não conhece o agente biológico, na hora de coletar um material, a gente vai errar. A gente precisa saber exatamente aonde ele replica, a gente precisa saber onde normalmente ele é excretado, e muitas vezes nós temos patógenos que eles fazem diferente. Durante um ciclo patológico, ele cicla em diferentes órgãos. E a gente entra também no que você falou, que é o momento dele estar em viremia ou não, dele estar em tal órgão ou outro órgão. Às vezes em um órgão ele fica mais estagnado, no outro órgão ele fica mais ativo.
E uma das coisas que mais gera frustração e desacreditamento das técnicas, não sei se eu inventei essa palavra, mas desacreditar na técnica molecular é justamente quando o técnico, que deveria ser o capitão do navio, na hora dele escolher o material, e é associado à hora dele escolher o patógeno que ele quer escolher, a gente não achar ele com a boca na botija. Vamos colocar dessa forma. Tá? Então, por exemplo, não adianta você buscar um enteropatógeno em sangue se ele não faz ciclo hemático. Não adianta você buscar um patógeno respiratório em fezes se ele não faz ciclo fecal. Não adianta você querer buscar um patógeno dérmico nas fezes, né? Esses são problemas. É material errado, patógeno errado, e muitas vezes não respeitando o ciclo biológico ou da patogenia do patógeno. Então, nós temos muitos problemas de falso negativo pelo não respeito da entidade biológica que causa o problema. Tá? Então, eu não sei de onde surgiu esse mito de que no PCR fezes serve para tudo. Não, gente, nós somos veterinários, nós temos disciplinas que deschavam processos infecciosos, epidemiológicos, microbiologia, patologia e a clínica, que é a mãe da arte médica. Tá? Então não adianta você querer trabalhar só com fezes, porque você precisa conhecer o patógeno. Tá? Precisa saber se ele vai estar ali naquela amostra. E nós temos um outro problema, é que muitas vezes, a gente não pode esquecer dessa situação, o proprietário, ele só quer que você trabalhe com fezes. Entendeu? É aí que entra mais o indicador clínico e explicar para o proprietário, falar assim, cara, olha, senhor, senhora, ou sei lá o que, a minha suspeita, eu preciso coletar X, Y, Z material. Tá? Mas eu não quero que colete sangue. Olha, minha senhora, eu vou trabalhar com Não vai adiantar em nada. E muito provavelmente vai dar negativo e eu não vou conseguir descobrir o problema do seu animal. Entendeu? Então, o veterinário ele precisa ter uma capacidade de explicar. Mas para ele explicar, ele precisa conhecer. Tá? Não precisa ficar falando nome científico, latim e grego para o proprietário. Pode simplificar a informação. Mas ele tem que entender que você vai ter que coletar sangue. Mas o bicho é bravo. Gente, vai ter que sedar o bicho. Então, para sedar, ele precisa entender da importância de todo o procedimento clínico para uma boa coleta. E para haver uma boa coleta, você precisa conhecer o agente biológico que você está caçando e saber aonde ele vai estar. Né? Um exemplo muito clássico também, pensando mais em ave. Cara, o que chega de material, o clínico ele me manda fezes e ele quer, por exemplo, circovírus, poliomavírus. Esses caras não vão estar em fezes. Você está entendendo? Ou às vezes chega a ave, o cara me dá fezes e ele quer que eu veja se eu tenho toxoplasma gondii. Gente, não tem toxoplasma gondii. Se for um felino, ok, a gente vai achar. Pode ser que ache, pode ser que não, mas numa ave, num carnívoro que não seja um felino, você não vai achar. Né? Você tem suspeita de toxoplasma, você quer o PCR, cara, então você me mande uma biópsia. O bicho já morreu, então a gente vai parear PCR e estopar. Lembrando que esse exemplo que eu dei de toxoplasma, né, não existe só o toxoplasma como coctídeo visceral, existem outros coctídeos viscerais e no mercado tem primer para identificar esses caras, entendeu? Então a gente precisa saber a fase da doença, a gente precisa identificar em que estágio de patogenia que está, né, identificar onde ele está replicando. Então, exames bioquímicos, hemograma, biópsia, isso tudo, às vezes raio-x, ultrassom também, às vezes acaba nos ajudando. Então, aonde ele estiver é onde a gente vai coletar. Eu já peguei material para fazer análise molecular, por exemplo, de endoscopia. O cara vou fazer uma endoscopia para coletar o material direto. Situações, por exemplo, de patógenos estomacais.
Uhum. entendeu? A turma aí que deve estar assistindo, que mexe com endoscopia, volta e meia, coleta material para isso, Sim. entendeu? A gente precisa de um clínico que saiba pedir o exame certo, e nós também não podemos nunca esquecer a capacidade financeira do proprietário. Porque, assim, para a gente ser mais assertivo no diagnóstico, a gente precisa de tecnologia, né? A gente precisa ver até onde o proprietário ele aguenta aí. Então, o proprietário, às vezes, ele está com dinheirinho contado. Então, o clínico, além de ter a sensibilidade de identificar as possibilidades para uma confirmação do técnico molecular, ele precisa, muitas vezes, a gente tem que escolher que patógeno ele vai poder pedir para ser mais assertivo, porque às vezes a pessoa não está com uma boa situação financeira. Ainda mais agora, nessa época de crise que a gente está passando, É. todo mundo E quebrado. chega emergência, né? Exato, É o e que a o gente está proprietário. mais vem vindo, né? E a gente Exato, tem que fechar, tentar já ajudar de uma forma. E aí, porque existe várias maneiras da gente também entrar, né, no exato. diagnóstico, né? É, Ou é, tentar buscar os caminhos para fechar um pouco mais a clínica, né? uhum. Um colega aqui, o Zé Roberto, lá de Araras, ele colocou aqui uma coisa muito importante. Nós temos, muitas vezes, o veterinário ele tem um problema porque o proprietário, por conta, faz um exame na frente, né? É, E ele vai chegar intimando o veterinário a ter um tratamento. E, às vezes, o veterinário, ele vai olhar, ele percebe que não é aquilo, e assim, às vezes, você convencer esse cara a fazer os exames corretos, gente, é terrível. é terrível. Não dá para culpar só o veterinário, né? Muitas vezes o proprietário ele já chega numa condição muito ruim para o veterinário. Então, às vezes, o bicho já está morrendo. Às vezes, ele não tem acesso a um material bom para PCR, porque o bicho está ruim. Às vezes, por exemplo, você tem sei lá, um vírus que ele faz viremia hematógena, tá? Às vezes, o paciente ele vai chegar desidratado. Você não tem como canular uma veia. Se você não tem como canular uma veia para dar um soro, imagine você pegar, assim, na maioria das técnicas moleculares, você não precisa de litros de sangue. Gotinhas bastam. O patógeno estando ali, a técnica molecular ela vai pegar porque ela é sensível, né? Não só sensível, como específica. Só que às vezes o animal ele não tem condições. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu precisei fazer um atendimento, né? Que o animal ele está com diarreia, tá? Então eu imagino que seja um enteropatógeno, um patógeno hepático. Só que veja só, ele não está comendo. Se ele não come, ele não produz fezes. Se ele não produz fezes, eu não tenho material para fazer análise. Então muitas vezes quando o proprietário não ajuda, às vezes o paciente não está em condições de nos ajudar. E aí é onde eu quero chegar com isso. Um bom conhecedor, minha palavra basta. Então, a gente, uma vez conhecendo a doença e o patógeno, a gente tem que conhecer outros pontos que eu posso pegar ele. Mesmo que sejam pontos em que ele tenha menos presença no material. Lembrem-se, as técnicas moleculares, se tiver 10 células ou 1 milhão de células, ele vai detectar. Tá? Então, o veterinário ele também tem que estar preparado para essas situações. Ele tem que saber se o meu primeiro material de escolha ele não está disponível, eu preciso saber que outro material eu posso coletar para achar Aonde eu ele. posso ir, né? Exato. Entendeu? Então, a gente sempre tem que ter o material de primeira escolha. Tanto é que em análise de triagem, o Andréia e colegas que estão assistindo o vídeo, o ideal é você não mandar uma única amostra. É você ter amostras de várias naturezas, tá? Para que a gente possa tentar ter o máximo possível da presença do patógeno em si, e se ele tiver em ciclos diferentes de patogenia, a gente vai pegar ele. Então, se você mandar sua fezes, às vezes ele não está lá, às vezes ele está em ciclo de viremia, então ele está no sangue. É no sangue que eu vou pegar. Né? É um agente respiratório, às vezes é na lágrima que eu vou pegar.
Um bicho está com lacrimejamento, vamos coletar lágrima. Secreção nasal, oral, né? Ferida de pele, tá com pustulação, tá com corrimento de soro por causa dos processos inflamatórios, coleta essa amostra. Para análise por técnica molecular, não interessa se é uma amostra sólida, líquida, pastosa, viscosa, não interessa. Todo material biológico, ele é analisado. Basta a gente saber que o patógeno que a gente está buscando, se ele vai estar lá ou não. Tá? Então, essas são algumas dicas que vai acertar muito no raciocínio clínico. Porque eu, como um técnico de laboratório, eu vou te dizer se está positivo ou negativo. Se você quiser conversar, a gente pode discutir diversas situações, condições. É extremamente importante trabalhar com um laboratório que não só dê a assistência do teste em si, mas é importante uma pré-assistência e uma pós-assistência. Tá? E também, né, Marieta, tá com dúvida? Tá com dúvida? Ou será que eu coleto aqui? Será que também eu posso enviar 2, 3 amostras? Simplesmente liga, pergunta, olha, tá acontecendo isso, a clínica é isso. Vamos, você acha que eu devo coletar também tal amostra? Me dá uma sugestão, eu tô perdido, é normal. O melhor seria, o que eu devo? Olha, eu quero fazer análise para, sei lá, Mycobacterium. O que eu posso coletar que eu vou achar? Entendeu? Então, às vezes, a conversa do clínico com o laboratorista é nesse ponto que a gente corrige erros. Para quê? Para aquele positivo, eu ter certeza que ele realmente é positivo, e aquele negativo, ter certeza que é negativo. E um outro ponto. O positivo, reforçando, ele não é sinal de doença. Né? E o negativo, obrigatoriamente, não é sinal que o patógeno não está lá. Às vezes ele não está em fase de viremia ou de excreção. Tá? Então, como eu posso driblar, por exemplo... Fechar o seu raciocínio, não sei, e a gente abrir para algumas perguntas. Eu falei. Nem também já me perdi um pouco também. Mas a gente estava falando até então das amostras, né? Resumindo, para fechar, já que eu perdi o raciocínio. A amostra certa, a coleta correta, né? E uma conversa prévia com o técnico que vai processar o material, ele vai ser extremamente importante para que a gente tenha um diagnóstico mais assertivo. Sim. Né? E a técnica molecular, ela não vai resolver os problemas. Ela serve para indicar possibilidades. E aí, o resultado da técnica molecular com informações clínicas e outras informações de exame, eles vão melhorar a interpretação e assim o clínico ele vai conseguir ter um diagnóstico. Com um bom diagnóstico, ele vai ter uma terapêutica mais assertiva. E aí a chance a redução de perda de paciente até certo ponto, né, ela vai reduzir bastante. Né? Um bom diagnóstico ele é o segredo do bom clínico. Né? Legal. Então, acho que a gente pode abrir agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? E a gente já começa a dar uma olhada aqui e ver. Ou descartar alguma suspeita a partir para outra. Certeza. Boa. Exato. Esse é um bom ponto, né? Sim, sim. Aí é a importância de fazer... Eu sempre falo, não fazer um PCR para um único agente. É extremamente importante quando a gente tem a capacidade, ou o proprietário ele tem condições financeiras, já que a gente já vai fazer, já vai coletar, já faz todo o diagnóstico diferencial, já vê outros patógenos que também causam problema. Também, exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, de uma pessoa, talvez até uma aluna, mas vou deixar você responder. Por que
que na ave dela, na hora de fazer a sexagem, pediram para ela pena, certo? Pena. Pena. A sexagem das E aves... aí a pena, mas também depois ela foi fazer com sangue e teve divergência né, No resultado? no resultado. Tipo, não sexou ou um deu macho, outro deu fêmea? Outro deu macho, outro deu fêmea. Tá. O que pode acontecer é o seguinte. Primeiro ponto, usa pena, usa sangue. No final das contas, o que a gente vai precisar é de sangue, tá? Se você pode mandar sangue puro, é bem melhor. Gente, é 2, 3, 4 gotinhas, não mais que isso. Às vezes com 2 gotas, às vezes se a gota, ela, como a gente fala, é uma gota gorda, né? Ela é bem volumosa. 2 gotinhas, a gente tem muito material genético para avaliar. A questão da pena, a gente implica em alguns problemas. Primeiro, a pena, para ela poder ser utilizada para sexagem, ela precisa ser uma pena viva. Como assim uma pena viva? Você está falando de uma estrutura queratinizada, seu burro? Não, a estrutura queratinizada é morta, não tem vida. Mas o núcleo da pena no canhão, ele é vivo. A gente tem vaso sanguíneo, nós temos nervo. Como a gente tem vaso sanguíneo, a gente tem resíduo de sangue. Né? Então a gente vai usar esse resíduo para fazer a sexagem. A questão é o tamanho dessa pena, tá? A quantidade de sangue que ela tinha. Então ela tem que ser uma pena viva, ela não pode ser uma pena de muda, porque a pena de muda ela já é morta, né? Então não tem mais, não tem o pouquinho da estrutura viva da pena já se perdeu. Então a técnica molecular não pega, porque nós não temos DNA ali, né? DNA, material genético, né? Então assim, a pena, ela dá muita falha por questão disso. Às vezes a pena ela é muito pequena, o resíduo sanguíneo ele é muito baixo. Eu peço para coletar sangue quando é um animal muito pequeno. Tá? Preferencialmente, sexar com amostra de sangue, 1 a 2 gotas. O bicho é pequeno, tal. Coleta uma gotinha do vaso digital. Dá lá, 2 gotinhas, cauteriza para resolver o problema. Entendeu? A questão de, nossa, uma amostra deu certo, deu macho, outra deu fêmea. Bom, não sei o caso, eu não gosto de analisar laudos e possibilidades de outros laboratórios. Mas existem algumas situações em que isso vai acontecer. Que pode ser por contaminação na hora da coleta. Contaminação? Como assim contaminação? Você coletou 2, 3 animais todos de uma vez, ou você ficou com vestígio de sangue e você contaminou uma amostra de sangue com a outra. Pode acontecer da reação cruzada. E na técnica molecular, a gente usa... lembrando que a sexagem, comercialmente, a gente só tem para aves. Tá? E mesmo para sexagem aves, a gente tem diferentes tipos de sonda. Tá? E o que seriam essas sondas? Alguns grupos aviários a gente precisa usar sondas diferentes. Quando a gente erra um processo de sexagem, normalmente ele vai vir como macho. Tá? Porque ou contaminou com outra amostra, ou aquela sonda não serve para aquela espécie aviária. Então pode ter sido ou um erro de sonda utilizada, ou uma contaminação na hora da coleta. Eu sempre peço para a turma, vai coletar mais de um bicho, usa luva e troca. Se não usa luva, lava a mão e coleta o do outro indivíduo. Porque dá erro de sexagem, entendeu? Provavelmente foi uma dessas situações. No caso da pena, se não deu nada, é porque a pena não estava boa. Mas eu arranquei, às vezes ela já estava morta, ela só não tinha caído ainda. Tá? Ou houve contaminação durante a coleta, ou foi usada uma sonda errada. E aí vai vir macho.
E aí a pessoa não estranha e falou, pô, macho para uma fêmea que põe ovo, eu só estou sexando porque eu só quero certificar. Pô, pega mal pra caramba pro laboratório, né? Muitas vezes Sim, quando o cliente ele já sabe que é uma fêmea, né? Então a grande dificuldade, o acerto maior é quando vem a fêmea, né? Porque quando você erra uma sonda, vai vir macho, entendeu? entendi. Pode ter sido isso, erro de sonda ou contaminação. Aí teria que ir Uhum. atrás para saber. Mas erros de sexagem normalmente são por esses três motivos, de uma forma geral. Legal. Tem uma pergunta aqui da Ana. Nos casos Hum. de animais muito debilitados, vocês mandam amostras mesmo assim ou estabilizam e depois coletam? Bom, Nossa, isso é bem, é bem um caso, é bem, depende muito do é bem particular. particular. Vai um pouco da sensibilidade e do objetivo da coleta. Eu vou colocar algumas situações hipotéticas, tá? Você, veterinário, de um canario. Para quem não sabe, canario é uma criação de canários. Não está tendo uma alta mortalidade. Aí você precisa coletar material a campo. Então, eu sempre peço, quando você vai coletar material, não me pega o que está aparentemente sadio. Ele até pode estar contaminado, ele pode ter uma doença subclínica, mas eu sempre prefiro um animal clinicamente doente. Então, se você pegar um animal já debilitado, lembrando que o PCR é um exame muito específico, então no PCR a gente larga a mão de contaminação, coisa que muitas vezes no isolamento bacteriano acontece. Você vai cultivar, de repente, outra bactéria que não tem nada a ver e vai te confundir a vida. O PCR ele vai direto. Então, você não está preocupado com a contaminação natural da própria infecção. Tá? Então, você vai querer um bicho já debilitado até para você não ter que sacrificar um animal que ele, às vezes não precisava. Tá? Então, você vai coletar do animal debilitado. Não é só uma situação. Então, você está fazendo uma análise de massa. Então, você quer o animal debilitado. E se ele for falecer ou não durante a coleta, às vezes, desculpa meu coração de pedra, mas às vezes ele é indiferente para o diagnóstico, porque você está precisando de 2, 3 indivíduos para entender o que está acontecendo com todos dentro de uma população. Tá? Então, e às vezes você já vai aproveitar que ele está debilitado, aí você não só vai me dar o material, como você vai me dar o material ouro. O que seria o material ouro? Se eu estou suspeitando de uma doença hepática, cara, você vai eutanasiar e você vai me mandar o fígado. Uhum. Ali é certeza que a gente vai achar o culpado. Primeiro porque a gente pode fazer, como eu comentei na live, né? A gente vai parear estopato mais PCR, né? Olha que coisa mais perfeita que isso. Tá? Então essa é uma situação. Quando você busca o animal debilitado, porque para você vai ser indiferente se ele vai falecer ou precisa ser eutanasiado. Tá? Agora, vamos continuar com o exemplo em canário, mas numa outra situação. O canarinho da Dona Maria que canta na janela dele. Então é um pet. O dono, ela não quer que ele morra. E ele tá ruim. Tá? Aí nós temos que ter a sensibilidade do seguinte. Ele vai aguentar... Lembrando que fezes não é a solução da lavoura. Muitas vezes ela só vai falar que você colete as fezes. E você quer 1, 2 gotinhas de sangue. Bom, você quer sangue? Você precisa de volemia. Então, sim, às vezes você vai ter que hidratar o bicho. Né? Esse bicho, às vezes, ele não é acostumado à contenção. Corre o risco de você precisar coletar ele para cortar a unhazinha do canarinho, para pingar 1, 2 gotinhas, do que você perca ele. Tá? Nesse bicho debilitado, você tem que avaliar se às vezes não vale a pena você sedar. Vale a pena o risco? Já que precisa, né? Ceda o bicho sempre que possível. E desde que você, na análise clínica, você perceba que ele está apto a ser sedado. Porque senão também você vai fazer uma
uma eutanásia, aí eu quero o órgão, já que ele já faleceu, eu quero o órgão ouro. E Entendeu? outra coisa também, né? Ele chegou debilitado na clínica. Às vezes ele vai tanto de só o manejo, né? Só o manejo, só o estresse. Não vai ter como, não vai Exato. ter como, né? Você vai fazer uma coleta de amostra e esse animal vai vir a óbito, porque ele já tá ruim, né? Vai Aí o piorar a diagnóstico, situação. Então, a gente não perde o diagnóstico, porque o diagnóstico sim, pós-mortem ou antemortem, ele é diagnóstico, de qualquer forma, tá? A questão é que, assim, a gente tem que lembrar a questão primeiro, a relação do proprietário com o animal, tá? É o que eu te falei, num canário de 600 canários, você pegar 3, 4 para uma eutanásia de animais muito doentes, para o canaricultor, alguns até dói o coração, mas ele entende da importância. sim. Agora, para o canarinho, da Dona Maria, que canta toda manhã, né, 10 horas ele está com o peito estourando de cantar, muitas vezes ela não vai gostar do falecimento. Então, o que eu indico? Conversa com o proprietário, entendeu? Porque não é a amostra que ele quer, é a amostra que você, veterinário, precisa para poder fechar um Já diagnóstico. precisa, lógico. Para Então, ele já tratar o chega animal. no muitas vezes ele vai chegar num alto grau de capecia, num alto grau de desidratação, que assim, só de você olhar ele já vai falecer. Sim. Por um outro ângulo de vista, é importante lembrar que, assim, normalmente animais em estresse é a hora que eles excretam o patógeno, entendeu? Então, aí a gente tem que ver qual que é a nossa intenção como A balança, né? A balança do. a gente quer o diagnóstico a todo custo ou a gente quer a vida do paciente a todo custo. Então, isso a gente, assim, é o que a Andrea falou, é muito pessoal e cada caso é um caso. Tem bicho que você vai precisar coletar e está desidratado, sei lá, você está lá com uma arara. A arara é gigante, você consegue canular ela. Se ela estiver tão desidratada a ponto de você não canular uma veia, você faz um sorinho intraósseo, você dá a volemia para ela e você vai conseguir usar as 2, 3 gotas de sangue sem comprometer a vitalidade do indivíduo. Agora, 2, 3 gotas de sangue para uma arara não é nada. 2, 3 gotas para um manon, que é um bichinho de 10 gramas, você mata ele de hipovolemia. Então, esse manon é de um criatório ou é o manon da Dona Maria? Entendeu? Então, é a sensibilidade do veterinário e, entre aspas, o tanto de obsessão pelo diagnóstico que a gente precisa para a gente poder fechar esse quadro e aí o clínico conseguir fazer uma condução terapêutica assertiva e que, de repente, possa salvar, dependendo das condições do indivíduo e também da doença, né? Às vezes é aquela história, nem todo patógeno ele é tolerável, mas nem toda a presença do patógeno em si é sinônimo de doença. Então, a gente vai muito da função clínica do veterinário e da importância para esse indivíduo para um plantel. Eu vou voltar no exemplo da salmonela que eu falei no áudio. Se você tem, sei lá, você tem uma galinha pet e ela tem salmonelose. Você não come os ovos dela. Você mantém uma boa condição de higiene. Você precisa sacrificar? Ela é seu pet. Você tem carisma. É aquela galinha que, se te ver, ela vai subir no seu colo porque ela quer que você faça coceirinha na barbela. Você vai eutanasiar ela porque ela tem salmonela? Bom, não vai. O que você vai fazer? Você vai ter um monte de protocolos sanitários, de terapêutica para sair da doença clínica, porque o indivíduo com salmonela positivo é para o resto da vida. Né? Então, você tem que explicar para o proprietário que, olha, é uma zoonose, mas se você tiver condições de higiene, dependendo da questão da relação, você pode até tolerar, se não for enteritide tifimúrio, você pode tolerar, você não vai comer ela e você não vai comer o ovo dela. Agora, uma salmonelose, num galpão de ave industrial, Não tem. não tem conversa, ainda mais se for matrizeiro, não tem conversa. Entendeu? Mesmo que não seja enteritide tifimurium, que é o que o mapa manda, não tem conversa, eutanasia tudo e recomeça do zero. Então, assim, a gente tem que ver muito a situação.
Né? Até que ponto compensa tolerar ou não esse patógeno? Esse patógeno ele tem risco zoonótico ou não? Esse bicho que está doente compensa ou não? Até onde vai a minha ganância de ter o diagnóstico? Não é que ter o diagnóstico, o termo ganância ele é muito, muito pejorativo e muito forte. Mas às vezes a condição clínica do paciente ele tem que vir em primeiro lugar do diagnóstico. Então vamos estabilizar e a gente vê exatamente o que está acontecendo. Entendeu? Cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso. Eu acho que agora a gente estourou um pouco o tempo e a gente pode depois marcar uma outra, Marieta, o que você acha? Para mim é diferente. Se a turma gostar, quiser outros termos, ou quiser dar continuidade com clínica, a gente fica à vontade. Acho que um dos objetivos do IMAN é fazer essa integração, essa resenha. Com certeza. Muito importante. A gente dá toda essa... falar mesmo, conversar, educar, né? Educação, conhecimento e a gente crescer junto, com certeza, né? Sim. E convido todo mundo, mais uma vez, que eu falei desde o começo, quem não estava, né? A pós-graduação de aves é um projeto que eu realizei, né? Eu fiz esse projeto há uns 3, 4 anos atrás, mas por conta de mestrado, de um monte de coisa aí, de clínica, do IMA acontecendo, a gente não conseguiu colocar na ativa. E está nativa, tem turma fechada. O professor Marieto estará com a gente aí ministrando algumas aulas e assim agradeço muito por estar com a gente. E só falar para vocês que após esse projeto, que é inédito ainda, não existe, é com o intuito mesmo da gente, dos veterinários da área, nós estarmos juntos nessa jornada aí, porque a ave, né, que também é um carro-chefe praticamente da clínica, ela demanda muito conhecimento. Olha quanta coisa você falou, Marieto. Meu Deus do céu, só de fechar de ave, tem assuntos aqui moleculares que a gente falou que praticamente vai quase a pós inteira, vamos dizer assim. Né? Então, assim, por que eu fiz esse projeto? Para afinar mesmo, para a gente ficar bem afinadinho na questão da ave, né? A gente conseguir desenvolver todo esse conhecimento mais profundo, né? Do que ter várias espécies, várias... Não pode esquecer que a proposta de medicina de aves, ela é extremamente importante porque no curso de graduação, olha, male nós temos ornitopatologia, male. Né? Infelizmente tem muita universidade que já aboliu esse curso, o que é assim, não é pelo fato de eu ser um ornitopatologista, mas grade tradicional, qualquer concurso público para inspeção sanitária, coisa de higiene de alimentos, cai ornitopatologia, cai doença aviária, entendeu? Sim. Então, assim, quer dizer, se nem de galinha direito a gente aprende na graduação, imagina o universo das aves, onde nós temos diversas fisiologias, patologias diferentes, nutrições diferentes, né? Clinicamente falando, até acessos diferentes. Sim, manejo, entendeu? Né? Manejo, contenção. É um universo muito complexo, entendeu? Então, é um curso que vai aprimorar, vai habilitar, vai abrir mentes. Exatamente. Porque não existe nenhum curso que aborde de uma forma profunda. Dos que a gente ouve falar que tem por aí. Esse modelo que vocês fizeram não existe. E digo mais, não existe no Brasil, é em outros lugares. Nós temos assim módulos, coisas específicas de medicina aviária,
mas um puro só sobre aves, aprofundando diversos temas em um único, esse é um projeto inédito, não no Brasil, mas no contexto mundial de uma forma em si. Uma coisa é um curso, sim, a ideia é... pós com carga horária só para isso, a gente tem uma universidade por trás, junto com o instituto, então é uma pós que tem validade, né? Não, Isso, não é nenhum acho que picareta que a gente vê por aí, então é uma proposta séria, né? E engajando do que você está falando, eu acho que compensa falar, que eu tinha até falado da certificação. Vamos tomar cuidado, gente, assim, com fake news. Existe fake news também em cursos, sei lá. Então, fake news viralizou agora, né? Então, existe algumas pessoas, nem sei se é pessoas, mas vai se espalhando, alguém comentou, vai para outro, e aí não busca a informação correta, não entra em contato com a gente. Então fica aquela coisa, né, que o Instituto IMA a gente não pode emitir certificado e nós não somos aptos a ter pós-graduação lato sensu. Não é verdade. Nós somos, quem fornece a pós-graduação é a Universidade da Uningá do Paraná. Tá? É ela que vai certificar e ela é a dona da pós, vamos dizer assim. Porque a Universidade Uningá, ela está dentro do IMA. Nós somos uma unidade da Universidade Uningá, certo? Então, os alunos vêm para cá. Então, a gente trabalha com parceria com eles. Nós temos os nossos projetos aqui, nós temos os nossos colaboradores, que sempre a gente todos os projetos são enviados para a Uningá, são revistos, são feitos reuniões e sugestões, então outros veterinários, a equipe da Uningá, com certeza a gente trabalha em parceria. Então o certificado ele é da Uningá, ele é da universidade e é certificado pelo MEC e tudo mais. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né, tira as dúvidas, a gente envia o telefone também da Universidade da Uningá. Então, assim, ficam despreocupados com isso, não vão deixar de fazer um curso, né, assim, inovador, um curso que vai trazer muita evolução para a medicina de aves, né, que vai ser assim, vai ser um salto, né, porque a gente vai falar sobre conservação, vai falar sobre clínica, vai falar sobre cirurgia, vai falar sobre adestramento. Então, assim, vai ser um compilado, vai ser muito rico, muito rico. É quase que uma nova graduação, né? Mas é uma pós-graduação. É uma proposta diferente e muita gente já está trabalhando com animais exóticos silvestres. Então, na verdade, vai conseguir ampliar o campo de visão e de atuação. Vai dar mais segurança para quem já trabalha. É o que você já falou. As aves, elas são, dependendo da cidade ou da região, de 60% a 80% da casuística da clínica de animais exóticos do silvestre. E mesmo quando a gente vai encaixar a parte de mamíferos, o mamífero, a predominância é roedores também. Entendeu? Então, é muita ave, muito roedor. Então, assim, entender, já que são os animais carro-chefe de quem já trabalha com isso, quer dizer, você aprofundar, fazer um aprimoramento em medicina aviária, só vai agregar conhecimento individual. Com certeza, com certeza. Com certeza. Tanto que a gente tem até aluna de fora vindo, né, do Peru, a gente vai ter pessoas que também vão estar, porque isso como você falou, né? Sai de fronteiras, sai de fronteiras. E é isso que o IMA quer mesmo, quer expandir o conhecimento para cada vez mais a gente evolua a medicina veterinária, né? Evolua o estudo, evolua toda a medicina de cada desses animais, né? Isso que a gente vem aí propagando e convidamos a todo. E foi um prazer, então, estar contigo, Marieta. Obrigada. Obrigada mesmo. Agradeço o convite, agradeço a paciência também. Oi? Agradeço a paciência da turma também, né?
Não, foi Assim, ótimo. Nossa, para mim foi é um uma conhecimento super geral. aula. Para alguns eu não falei nenhuma novidade. Provavelmente eu confirmei o que eles já achavam, né? Não, Ah, sempre, sempre é rico, sempre você essa é a absorve. ideia, né? Então, assim, eu fico à disposição para quem tiver mais dúvida, que quiser conversar no particular, pode ficar à Sim, vontade. claro. E assim, quando tiver outras oportunidades, não só comigo, mas com outros colegas é só convidar. Acho que Sim, assunto é o que não falta. que não falta. E a gente marca algum outro assunto, a gente vai conversando e aí a gente Tranquilaço, faz uma outra. Obrigada, tranquilaço. Marieto. Obrigado a Gratidão. todos. Obrigada por tudo. Abraço. Tchau. Tchau.